Vamos lá, meus amados. Olha só, na continuação do nosso exercício aqui, a gente vai dar uma olhada agora nas técnicas de animação por interpolação, tá? A gente já aprendeu a trabalhar com a linha de tempo, incluir keyframes e frames, só que agora a gente vai aprender a fazer com que o Flash trabalhe para nós criando animação. Então, eu criei aqui uma animação que eu vou dar um preview aqui para vocês darem uma olhada. Baseado na mesma ideia do exercício anterior, do exercício 4, vocês vão utilizar o mesmo arquivo que vocês já fizeram para o exercício 4, para esse exercício 5. A gente vai apenas acrescentar essas entradas novas que aconteceram aqui, tá certo? Então, só dando uma analisada aqui no arquivo, aqui a gente tem a mesma, a mesma sequência do carregamento aqui do exercício anterior, e a gente tem o HTML5 agora, em vez de entrar direto, ele entra gradativamente, né? Dentro de uma sequência aqui de animação. E também a gente, para completar aqui a peça, visualmente, a gente criou o item inovador e intuitivo aqui, só para vocês darem uma olhada. Essa foi uma apresentação aqui de como é que está estruturado esse exercício aqui, tá bom? Então a gente vai começar aqui agora a fazer eu estou aqui do ponto original do último arquivo lá que a gente fez, perdão. Então o que a gente vai fazer inicialmente aqui? Tá? A gente vai criar um item chamado símbolo, tá certo? O que é um símbolo para o Flash? Um símbolo é um elemento que permite, é o elemento chave que permite criar interatividade, tá? Eu só posso animar um objeto, eu só posso criar uma área interativa quando qualquer objeto no Flash se torna um símbolo, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é transformar o HTML5 num símbolo, né? Porque ele vai sofrer aqui a animação, né? Aqui após o carregando aqui, ele vai passar por um processo de transição. Então, para eu conseguir fazer isso com ele, porque ele é um bitmap, tá? Que eu importei externamente, para eu conseguir animá-lo daquela forma, eu vou ter que transformar inicialmente num símbolo. Então, para transformar qualquer objeto em símbolo, é só vir aqui da opção converter para símbolo. Então o Flash vai me perguntar qual é o nome do símbolo, HTML5. É bom organizar os símbolos por nomes, tá? Para ficar mais fácil encontrar depois na biblioteca. E qual é o tipo do símbolo? Tá? Nós temos 3 tipos de símbolo. Nós vamos trabalhar nesse exercício com gráfico e com movie clip, tá bom? E no exercício seguinte a gente vai trabalhar com botão. Então o gráfico, ele é um símbolo, basicamente ele é um símbolo estático. Né? Ele é um símbolo onde eu não posso acrescentar, assim, eu até posso acrescentar animação nele, mas ele é feito para funcionar como um objeto parado, como um objeto estático, um objeto que vai sofrer animação apenas no nível mais básico, né? O Movie Clip é um símbolo que eu posso incluir animação dentro dele. Tá? A gente vai usar o Movie Clip quando a gente estiver trabalhando com os 2 nomes que eu incluí aqui ao lado. Tá? Principalmente nessa peça aqui que fica uma animação adicional aqui. Então, para esse HTML5, a gente vai deixar em gráfico mesmo. Vamos deixar aqui a área de registro no meio. Tá? Essa opção aqui, o folder, é o lugar onde esse símbolo vai estar armazenado na biblioteca, não precisa alterar. E vou dar um OK aqui, tá bom? Então, eu já criei aqui meu símbolo original, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é criar a sequência animada dele, só para a gente fazer logo a introdução do que é animação, tá? Então, como eu já tenho aqui o símbolo, na timeline dele eu vou acrescentar um keyframe, seria um keyframe, tá
bom? Ficou tudo escuro porque eu tenho que trazer, né, como a gente viu no exercício anterior, o fundo e os outros elementos para aqui até o frame 40. Então eu vou inserir um frame aqui, tá? E aqui agora eu tenho dois estados, tá? Do HTML5. Eu vou fazer aqui agora é mudar o estado, a visibilidade dele, alterando aqui o alpha, que é a transparência dele, nesse frame inicial. Né? Observe aqui na animação, acontece o quê? Acontece uma transição, ele vai surgindo, né, do invisível para o centro da tela, e aqui ele está lá no centro da tela. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente, nada mais nada menos, como eu já fiz ele invisível aqui nesse estado, eu vou agora dar um clique nele, mover ele para cima. Apertando a tecla Ctrl e seta para cima, eu coloco ele ali para cima. Então agora eu já tenho os dois estados, o estado inicial, que ele está invisível aqui em cima, e o estado final, que ele está visível aqui embaixo. Para que o Flash agora faça a transição gradual, eu vou dar um clique aqui com o botão direito em qualquer lugar nesse espaço entre os dois frames aqui e criar um Classic Twin, tá? Então agora ele vai fazer isso daqui, tá bom? Eu vou interromper o exercício nesse ponto aqui para a gente não ficar muito extenso e a gente continua no próximo bloco a finalização do exercício, tá bom? Um beijo para vocês.